Senhor presidente e senhores deputados, na realidade, eu, senhor presidente, pretendia no dia de hoje continuar fazendo um debate que nós iniciamos ontem a respeito da prestação de contas do governador do estado, Carlos Alberto Richa, relatadas pelo conselheiro Nestor Batista, e que aponta, Tribunal de Contas, deputado Artagão de Matos Leão, aponta uma série de inconsistências. Vossa Excelência, que foi funcionário do tribunal, continua sendo funcionário do tribunal, licenciado, sabe que o tribunal aponta uma série de inconsistências, recomenda a aprovação com ressalvas, o que para nós é contraditório, porque ou se aprova ou se rejeita, quer dizer, com ressalvas sempre fica uma situação estranha, porque se aprova com ressalvas, o que acontece com as ressalvas? Se aprovado o relatório. E ontem nós fizemos alguns questionamentos que estão aqui nesse relatório, entre eles, eu falava inclusive com o presidente do nosso partido, a obrigatoriedade do governo do estado fazer as aplicações em ações de serviços públicos de saúde, efetuando a aplicação no exercício 2013 de 596 milhões que deixou de aplicar em 2011. E efetuando a aplicação no exercício de 2013 de mais 533 milhões que deixou de aplicar em 2012. Somados esses dois valores, nós temos aí em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais que o governo não aplicou em saúde. Vejam, senhores deputados, não adianta, muitas vezes eu ouço o líder do governo e os deputados, num debate que fazemos aqui, da base do governo, dizer que o grande problema nosso é que o governo federal não faz os aportes suficientes em saúde. E o que dizer de 1 bilhão e 100 milhões de reais que ficam? Deputado Gilberto Batista, Vossa Excelência, que é médico, conhece bem a saúde, foi secretário de saúde, como que um governo pode falar em função saúde se deixa de aplicar 1 bilhão e 100 milhões de reais na saúde, além de outras aplicações que deixou de fazer? E aí, obviamente que um governo desesperado por arrumar recursos faz qualquer mágica. E algumas delas foram tentadas aqui, empréstimos. Esse é um governo que vai fazer o maior número de empréstimos da história do Paraná se conseguir tudo o que pretende. 1,5 bilhão do Credit Suisse para, em tese, pagar a Copel e ficar com recurso em caixa. Mais alguns bilhões estão por aí. Mas ontem surgiu um novo fato. E eu abordo essa questão do Tribunal de Contas porque nos parece que o governo tenta agora fazer aquilo que o PMDB, no governo Requião, não conseguiu fazer. Ora, o que tentou, deputado Pugliese, Vossa Excelência foi presidente do PMDB, o que tentou o governador Requião fazer quando assumiu o governo? Uma negociação com a Sanepar para que a Sanepar pagasse uma dívida que tinha com o governo do estado por conta de um empréstimo feito por uma agência japonesa, fez um empréstimo ao governo do estado de cerca de 2 bilhões de reais, parte desse recurso repassado para o Paranação, ou seja, para serviços de investimento na área de saneamento, esgotamento sanitário e tratamento de água na região metropolitana em Curitiba, e parte para investimento da Sanepar. Quando o governador Requião assumiu, não concordou com a forma como estava sendo feito o controle da companhia, porque é interessante nós percebemos que a companhia tem 60% do governo do estado, 39% do holding Dominó, que inclusive tinha a participação do Banco Oportuno do senhor Daniel Dantas. Desses 39%, 27,5% eram da Direto Participações, que tem os fundos de pensão, Previ, Funcef, Copel, que é a Fundação Copel, e o Bacen, através da Associação dos Servidores do Banco Central, 27,5%. 27,5% da Andrade Gutierrez, que fazia as obras, e 45% da Copel. Este holding tinha 39,5%.
mas controlava 100% da companhia. E aí, obviamente, o governador Requião, não concordando, desfez o pacto de acionistas, exigiu o pagamento e, apesar dos 8 anos do PMDB, apesar da maioria absoluta nessa casa, não conseguiu fazer com que a Sanepar, mesmo a Sanepar sendo obviamente, uma empresa de saneamento com ações no mercado, mas sendo administrada por pessoas do PMDB, não conseguiu fazer com que a Sanepar fizesse o acordo e pagasse a dívida que tinha com o governo do Estado. Para nossa surpresa, no dia de ontem, a Sanepar publica, Companhia de Saneamento do Paraná, publica fato relevante, registro na CVM, número 18627, que está aqui. E qual é o fato relevante? Aquilo que nos 8 anos do governo Requião não foi conseguido fazer, faz a Sanepar com o governo do Estado agora. Renova por mais 8 anos o pacto de acionistas com a holding Dominó, diz que retira 2 secretarias, aliás, 2 diretorias da holding Dominó e o poder de veto, que era a principal arma que tinha a Dominó para impedir que a companhia fizesse qualquer coisa que não lhes interessasse. E aí a Sanepar irá pagar ao governo do Estado cerca de 500 a 600 milhões de reais, antecipando a dívida que tem com o governo do Estado, o que vai melhorar o seu passivo, o seu balanço, obviamente. Mas da onde ela tira esse dinheiro? De investimentos. De investimentos. O custo do governador Carlos Alberto Richa significa repassar da Sanepar 600 milhões de reais para o governo do Estado e emitir, ou fazer uma emissão de cerca de 781 milhões de reais em ações, que obviamente depende da aprovação desta Assembleia, que irá certamente fazer um debate aprofundado sobre o que significa 781 milhões de reais neste momento, inclusive com ações que podem vir a ser colocadas no mercado a um preço acima do valor que está estipulado hoje. O deputado Pérez, Vossa Excelência, foi diretor da Sanepar. Até recentemente, inclusive, quem fazia parte do mercado com investidores era o senhor Ezequias, que hoje é o secretário para Assuntos Extraordinários do Cerimonial Internacional. Mas este acordo permite que a Sanepar emita esses 781 milhões, é isso que está escrito aqui, ainda com base no novo acordo, os acionistas tomarão as medidas necessárias para promover a capitalização dos créditos. A pergunta é, se essas ações colocadas no mercado não obtêm, não necessariamente que isso vai ocorrer, mas não obtêm compradores, quem fica com essas ações? O governo do Estado. O próprio governo do Estado, deputado Bernatti, Vossa Excelência esteve na Sanepar até pouco tempo atrás. O próprio governo do Estado fica com 781 milhões de ações, recebe 500 a 600 milhões de dívida e depois coloca as ações novamente no mercado. Ora, a pergunta que nós fazemos é: a diferença entre ações preferenciais e ações ordinárias, todos aqui sabem. Se a Sanepar decidir, não sabemos se fará, colocar ações preferenciais, porque a modelagem vai ser feita através de avaliação do BBI, que é o Banco Bradesco de Investimentos, BTG Pactual, todos aqui conhecem a competência do BTG Pactual, inclusive o governador do Estado, Carlos Alberto Richa, esteve no BTG Pactual há 1 ano e meio atrás. O seu helicóptero, cedido por um amigo do norte do Paraná, teve uma pane, foi obrigado a fazer um pouso de emergência. Aí se soube que o governador não tinha ido apenas tratar o seu tornozelo machucado durante um jogo de futebol beneficente aqui no campo do Atlético, e que teve que ser tratado em São Paulo, não aqui no Paraná, porque não havia ortopedistas, talvez, no entendimento do governador, obviamente que isso é um direito seu. Aqui no Paraná foi a São Paulo, mas já aproveitou para ir no BTG Pactual. E agora nos dizem que o BTG Pactual e o Credit Suisse, o mesmo que vai fazer um empréstimo de 1,5 bilhão para o governo do Estado, para que o governo do Estado compre
a dívida que tem junto à Copel, o mesmo BBI, o mesmo Credit Suisse, o mesmo BTG Pactual farão a avaliação e a modelagem. E a Sanepar, se emitir, ações que não sejam apenas ações ON, mas que também sejam ações PP, com direito a voto, que são as ações mais valorizadas. O que pode fazer o governo do Estado? Colocar essas ações no mercado e fazer com que o capital votante da Sanepar, que hoje está em 60% nas mãos do governo do Estado, possa, não estou dizendo que vá, mas possa diminuir numa proporção como já aconteceu com a Copel. E que o governo do Estado, ao invés de ter os 60% do capital votante, passe a ter um valor ou um percentual menor. O interessante disso é que, além dos 8 anos, novo acordo tem prazo de duração até 4 de setembro de 2021, a Sanepar passa a ter uma condição melhor, sem dúvida nenhuma, porque limpa o seu balanço de uma dívida que está lá. O governo do Estado pode ter que assumir os 781 ou parte dos 781 milhões de ações se elas não encontrarem compradores? Sem dúvida nenhuma. Na sequência, ações PP podem ser colocadas no mercado para que o próprio governo se capitalize? Sem dúvida nenhuma. Então vejam, senhores, nós não estamos ainda falando em privatização da Sanepar, porque seria incorreto e leviano. Mas que há um caminho, deputado Rasca, Vossa Excelência foi do PMDB e foi secretário do PMDB, que há um caminho aberto para que isso possa vir a acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, deputado Gilberto, diria como os espanhóis usam um ditado espanhol que é muito interessante. Dizem, não acredito em bruxas, mas que los hay. Não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Que a Sanepar está fazendo uma cooperação com o governo do Estado para que o governo do Estado possa receber um socorro emergencial na ordem de 500 a 600 milhões, não tenho a menor dúvida. Que a Sanepar está se beneficiando também, entre aspas, desse acordo, porque isso melhorará o seu balanço e permitirá, inclusive, que tenha maior liquidez, possibilitando também que possa ter um fluxo maior no que diz respeito ao seu caixa e ao pagamento de dividendos, também não tenho dúvidas. Que ela fará com que esses 781 milhões sejam transformados em ações, está aqui no fato relevante comunicado à CVM. Se estas ações vão ser preferenciais, ou com direito a voto, ou se vão ser nominativas, não sei. Vamos aguardar quando vier para cá o projeto. Porque se vier com ações preferenciais, aí o governador Requião, que ontem se pronunciou na tribuna do Senado, ainda de uma forma que ninguém entendeu exatamente o que ele queria dizer, está correto. A Sanepar caminha, nesses próximos 8 anos, para ter uma outra conformação acionária. Inclusive, talvez por conta disso, que generosamente, o holding Dominó já não tem mais o poder de veto nesse novo acordo e nem tampouco a indicação das duas diretorias fundamentais, porque não precisará delas. Se este acordo for feito, quando o projeto vier para cá, 781 milhões, com uma grande quantidade, ou a maioria das ações, PP e não ON. O governo vai conseguir pagar parte de seus 500 e tantos, 1 bilhão e tantos milhões, 500 milhões divididos aqui a cada um dos exercícios que não fez o recolhimento para a saúde? Possivelmente poderia. Com certeza, nós não sabemos, porque eu acredito que não fará. Até porque esse governo, esse choque de gestão, foi de uma incompetência tão grande que obriga hoje o governo a fazer na Sanepar, na Copel, nos bancos suíços, no Credit Suisse e nos outros bancos, uma busca desesperada por recursos para tentar salvar o que lhe sobra de 1 ano e meio aí de mandato. Eram essas considerações, senhor presidente, e vamos aguardar o projeto com bastante atenção, porque eu não tenho dúvida que, dependendo do que essa casa faça, ela pode sinalizar claramente
a privatização da Sanepar. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.